Durante muito tempo da minha vida eu ouvi falar que o melhor filme de todos os tempos era Cidadão Kane. Eu sempre fui um cinéfilo, aficionado. Eu comprava várias revistas de cinema, naquela época que não existia, mal existia videocassete. E eu assisti Cidadão Kane, eu achei realmente um filme bom. Não creio que poderia ser justificado como o melhor de todos os tempos, é uma hipérbole, mesmo naquela época. Mas é um filme muito interessante, conta a história de um grande empresário do ramo jornalístico. Ele funda um imenso órgão de mídia nos Estados Unidos, se torna o homem mais rico do mundo e a história dele tentando influenciar os eventos e os acontecimentos. E curiosamente, durante todo o filme é feito um mistério a respeito de uma palavra que ele diz no seu leito de morte. A última coisa que o Kane diz antes de morrer é Rosebud. E então a mídia do mundo inteiro fica desesperada para saber que raios é esse Rosebud. Muita gente pensando que era uma amante. E inicia-se uma imensa caçada pelo significado de Rosebud. E aí o filme vai recontando em retrospecto a vida heróica do Kane, né? Que ele começa relativamente na pobreza e chega àquele topo do poder no país. Acontece que no final das contas se descobre que Rosebud não era nada, é uma coisa completamente sem significado, que disse de uma forma meio aleatória. E apesar de grande parte da história do filme ficar rodando na busca desse Rosebud, o que interessa mesmo são coisas que vão sendo contadas ao largo disso. Para mim, esse é o exemplo clássico do que se chama MacGuffin. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 23 de julho de 2020, aproveitando que a criaturinha aqui dormiu. Pois bem, o termo MacGuffin começou a se popularizar de uns anos para cá e infelizmente por meio de distorções de sentido. Porque MacGuffin, ao menos na minha visão, claro que isso é discutível, tem havido grandes discussões entre grandes cineastas, inclusive Hitchcock diz uma coisa, Steven Spielberg diz outra, então, mas eu acho que é muito mais fácil de entender o conceito de MacGuffin como um elemento que tem os protagonistas de uma história dão muita importância, mas no fundo ele realmente não tem importância real, ele apenas serve para movimentar a história. E infelizmente algumas pessoas por aí têm estendido demais o conceito, ao ponto de, por exemplo, atribuí-lo a objetos mágicos em filmes de fantasia que às vezes, como por exemplo, a Arca Perdida, dos Caçadores da Arca Perdida, mas isso eu discordo totalmente, que ele não é um MacGuffin. Um santo grau não pode ser exatamente um MacGuffin, porque apesar dele poder ser um elemento que move a história, mas fica em segundo plano, ele tem um significado crucial dentro da história. E eu acho que o verdadeiro MacGuffin não é isso. Ele é uma coisa que é um mal-entendido, cujos os protagonistas perseguem, de fato, mas que depois se revela irrelevante. Que é um exemplo para mim popular brasileiro de MacGuffin, a sopa de pedra. Já viu a historinha da sopa de pedra? Ela é muito popular na minha infância. É basicamente um andarilho que chegava na casa de uma senhora qualquer e pedia lá um prato de comida, alguma coisa, e a senhora não queria dar, não queria colaborar. Aí ele, mas então eu vou fazer uma sopa de pedra. Aí ela fica querendo saber, que raio, que sopa de pedra? Não, eu faço uma sopa de pedra. Quer ver? Quem me peça um pouquinho de água aí. Aí ele pega a água, pega emprestado na panela, atiçando a curiosidade da mulher com esse diabo dessa sopa de pedra. E aí ele pede para acrescentar aqui alguns legumes, ele põe umas pedras lá no meio, acrescenta aqui uma cenoura, não sei o que. Ele vai convencendo a mulher a ceder uma série de ingredientes para ele enquanto ele vai cozinhando as pedras no meio daqueles vegetais. Aí depois no final ele simplesmente joga as pedras fora e come a sopa, né? Cheia de vegetais ali. Ou seja, a pedra em si serviu para distrair. Ele simplesmente atiçou a curiosidade da mulher, fazendo ela colaborar com ele com um MacGuffin, uma pedra que no final das contas foi jogada fora. Essa é a ideia principal. Claro, vai ter uma enorme discussão sobre isso, mas eu vou escamotear essa discussão e vou chegar ao ponto crucial. É que MacGuffins são muito mais comuns na realidade do que no universo ficcional, do que em filmes ou livros. Aliás, eu digo,
a maioria esmagadora do que a maioria das pessoas e dos órgãos de mídia se preocupa, na realidade, são MacGuffins, são distrações, são causas, objetivos, preocupações que são subitamente trombeteadas, bombardeadas, às quais que se dá máxima importância, para que o que importa mesmo fique em segundo plano e vá sendo tocado de forma mais discreta. E aparece o tempo todo. Um dia é um determinado ameaça terrorista aqui, outro dia é um determinado país que é enfocado, outro dia é uma determinada etnia. Eu acho que para dizer que está mais em moda agora, acho que são os uigurs, né? Aqueles muçulmanos lá na China que agora estão sendo perseguidos, meu Deus do céu, que horror, né? Depois a gente, Estados Unidos, sair bombardeando metade do mundo, matando centenas de milhares, quase 1 milhão de muçulmanos no mundo afora, de repente estão preocupadíssimos com esses muçulmanos na China. Essas coisas assim feitas para distrair as pessoas, que envolve também grande parte das questões da nova esquerda, né, que estão sob controle dessas narrativas. E assim consegue-se fazer com que a população fique observando um desenrolar de fatos, preocupados com com objetos insignificantes, às quais os, entre aspas, protagonistas, ou seja, os grandes órgãos de comunicação, estão o tempo todo perseguindo, mas que no final das contas não tem relevância nenhuma, enquanto os fatos verdadeiramente relevantes vão ocorrendo em segundo plano. A grande diferença disso para a ficção é que a gente não tem um final claro, a não ser finais de capítulos. De repente estoura alguma coisa aí que ninguém previa, porque ninguém prestou atenção nos fatos verdadeiramente relevantes. Então essa é uma mensagem breve que eu queria colocar. Acabei de assistir um vídeo do Pepe Escobar e, aliás, eu recomendo muitíssimo que assistam, prestem atenção no que o Pepe Escobar tem a dizer, porque por mais que às vezes ele exagere um pouco em algumas coisas, pareça muito ousado, mas ele é especialista em driblar esses MacGuffins narrativos e te fazer olhar para onde realmente importa. O Deep State, as grandes corporações. O que está por trás desse jogo nos Estados Unidos agora, com até possibilidades de insurreições civis. Essa relação sobre o meu último vídeo que eu falei sobre o Biden e o Trump, o que realmente está por trás disso. É difícil você conseguir tirar o foco daqueles fantoches, daquelas pirotecnias que se jogam na frente e você prestar atenção no que realmente importa. Eu sou Marcos Soares XR. Hoje é o dia 23 de julho de 2020. Obrigado pela atenção.